Bem, depois de muitas tentativas, alguns textos escritos e muita reflexão, eu posso finalmente falar sobre o final da quinta temporada de She-Ra, no caso a última temporada. E que, cara, que coisa feliz que eu assisti, que, nossa, era a animação que eu precisava. Bem, talvez você não lembre, talvez você não acompanhe, mas, bem, por ser a quinta temporada, a última temporada, vai ter alguns spoilers da temporada, das outras temporadas, obviamente. Caso você não lembre, a quarta temporada, quando ela terminou, a história dá um 360 bem interessante. Por exemplo, a espada da She-Ra quebra, logo a Dora não é mais a She-Ra, a Felina e a Cintilante são capturados pelo novo vilão. Bem, aparece um novo vilão, que é o Mordak Prime, e todo o escopo da obra, que até aquele momento era as princesas enfrentando os inimigos lá, a Horda, no final ganha um escopo muito interessante, porque enquanto toda a história era naquele planetinha, agora temos todo o universo, e o que era apenas uma horda no planeta acabou virando um império, e o que eram 10 malucos para se enfrentar virou milhões. Então, quando naquela época foi anunciado que a quinta temporada ia ser a última e seriam 13 episódios de 20 minutos, cara, era muita coisa para ser explicada. E eu tenho que dizer que eu fiquei com um pouco de medo de, cara, eles vão atropelar as coisas. Mas, cara, que bom que eu estava errado. E, sem sacanagem, essa quinta temporada de She-Ra fecha toda a obra de uma maneira muito boa e muito convincente. E se você ainda não viu, tu deveria estar assistindo. Então, sou Alexandre Maquin aqui do Tempo de Tela e simbora para mais uma crítica. Lá na década de 80, quando a She-Ra surgiu, bem, existia-se o He-Man e a She-Ra acabou sendo um spin-off que surgiu para, obviamente, vender mais brinquedos e aumentar o escopo da obra com mais pessoas assistindo. E naquela época, isso fazia sentido. E bem, fez bastante sucesso, porque senão em 2018 não sairia uma nova versão, uma nova ideia. Só que, enquanto que na década de 80 a obra She-Ra tinha um outro objetivo, sim, a ideia principal de vender bonecos é muito interessante, e você ter personagens que são basicamente iguais umas às outras, com roupas iguais umas às outras, não é algo tão interessante no dia de hoje. Então, quando você tem essa nova versão, ela vem com uma nova ideia, ela vem com uma nova proposta, um novo objetivo. É só você ver os próprios personagens. Sim, a She-Ra, quando se transforma, vira um mulherão de quase 2 metros de altura, loira e super forte, super bonita. Mas quando ela não é, quando ela é a Dora, ela é uma menina baixinha, na mesma altura do que as outras, basicamente, ruiva, bem normal, não tem nada assim, oh meu Deus. Isso é um interessante, porque mesmo a Dora não sendo esse mulherão ou coisa desse tipo, ela ainda é uma pessoa com vários objetivos. A maior diferença dela para as outras acaba sendo a sua vontade. Não que as outras não tenham, mas acaba sendo o ponto dela. E se você for ver para as outras princesas, você tem elas todos os tipos, tamanhos, formas, orientações, desejos. E isso é muito interessante. Então, quando nós temos agora esse último vilão, o Mordak Prime, ele fecha muito bem a discussão. Porque enquanto toda a obra, todas as princesas falam sobre diversidade, entendam diversidade de todas as maneiras possíveis, você tem um vilão que ele quer a unidade, ele quer a visão dele do que ele acha ser certo, e tudo fora daquilo está errado. E eu acho que ele traz uma ótima discussão para essa última temporada nesse sentido. Por isso que o Mordak Prime é um dos pontos mais importantes desse final de temporada. Ele junto com o desenvolvimento da Felina com a Dora. Então, é por isso que o Mestre da Horda, ele é um vilão tão interessante aqui. Bem, ele quer usar o poder do coração de Etéria, um super MacGuffin da parada, em que ele quer basicamente acabar com todos os conflitos, todas as mágoas, tudo que torna as pessoas humanas. Essa é a verdade. Ele quer acabar com todo o diferente para se existir um
padrão. Bem, que o padrão é a cópia dele, obviamente. Mas, fora essa parte que eu acho muito interessante, She-Ra não é só sobre isso. She-Ra é sobre superação. Bem, de traumas, abandono... Nossa, um galo. De traumas, abandonos, familiar, de amigos. É sobre enfrentar a solidão, enfrentar todos os sentimentos. E essa temporada específica fala muito bem sobre isso. Você tem tanto o papel da Flora, em que ela carrega o texto sobre isso, sobre mesmo todo mundo dizendo que ela é poderosa, ela não quer ir para a violência porque ela vê que a violência não é sempre uma resposta e que confiar nas pessoas, mesmo sendo o caminho mais difícil, demorado, é o certo, é muito bem trabalhado. E porque também você sempre vai ter o contraponto da Felina, que sempre foi uma das vilãs, mas sabe aquela vilã difícil de você odiar? Sim, eu nas últimas temporadas eu achava muito errado as pessoas tentarem ser amigas dela. Tipo, ela não era uma pessoa saudável e todo mundo que ela se aproximava só virava alguma coisa destrutiva. E, bem, isso sempre me deu muito ranço da personagem. Mas nessa quinta temporada, quando você chega nessa conclusão, pra mim dá uma outra visão pra ela. Ela é apenas uma personagem que foi esquecida. Não bem esquecida, ela foi abandonada. Desde o primeiro episódio da primeira temporada, ela acaba sendo abandonada pela sua melhor amiga, bem, par romântico, por assim dizer. E essa temporada, ela entra bastante nessa discussão. Sabe, é o peso do abandono tanto da Adora, com a Felina, quanto da Sombria, como de todo mundo em que ela tentou se envolver. E isso torna, na verdade, a personagem bastante humana. E sabe, todos esses sentimentos não resolvidos, essa questão de abandono que ela tem, todos os sentimentos negativos que ela vai carregando ao longo das temporadas, aqui acaba sendo resolvido e me dá um grande alívio, pra falar a verdade. Sabe, o peso das traições que ela carrega, de tudo, fez ela levantar certas barreiras que impediu ela de melhorar como personagem. Ela sempre estava presa nesses sentimentos, nesse abandono dela. Então, quando aqui isso exponencia mais ainda, mas chega no momento chave em que ela tem a oportunidade de decidir se ela quer dar uma chance para ela mesma melhorar ou não. E a discussão que chega ali é muito bonita, pra falar a verdade. Todo o arco dela com a Dora é muito bonito. E bem, também com a finalização dela com a Sombria, sabe? A discussão que elas têm e a finalização eu acho muito bem trabalhada e muito bem resolvida e não tenho nada para reclamar disso. Bem, e se eu falo da Felina, eu também tenho que falar da Adora, que bem, a Adora She-Ra é a protagonista. E se ela sempre foi vista como a personagem com os ideais, aqui acaba sendo desconstruída no ponto em que ela perde os poderes. Ela não é mais a She-Ra, mas e aí? Por ela não ser mais a She-Ra, as responsabilidades dela acabaram? Não, obviamente que não. O fato dela não ser a She-Ra não acaba com os conflitos que ela tinha, não acaba com o que ela representa. E essa temporada trabalha muito bem com isso na questão do sacrifício. Bem, então esse sacrifício como várias formas. Mas além disso, você ainda tem uma boa discussão dela com a Amara, com a antecessora dela que ela nunca conheceu, de cara, você pode ser a She-Ra, mas você também pode ser feliz. E eu acho isso legal na discussão. Na verdade, eu acho muito bem a discussão, muito bem trabalhada. Bem, o ritmo da série é muito bom. Eu falei que eu tava com medo de ser uma coisa muito apressada e não é. Você tem vários episódios em que tem uma comédia boa, não é um clima super pesado, mesmo tendo uma invasão intergaláctica, então isso é muito bom. Você tem ainda os personagens coadjuvantes tendo seu destaque. Por exemplo, tem o casal de meninas. Aqui tem a Rede que solta vento, esqueci o nome delas agora. Que elas, nas temporadas anteriores, elas eram apenas coadjuvantes, tipo, as coadjuvantes, mas aqui elas têm um desenvolvimento, mostra a relação dela, mostra o amor delas, que abre também mais discussões sobre a diversidade. Bem, isso é importante sempre.
e que tem um fechamento legal. Todos os personagens, a Scorpia, todas as princesas têm uma finalização, talvez não a melhor de todas, mas não fica com pontas abertas. Talvez se eu falar de pontos abertos nesse seriado sejam apenas os primeiros. Eu gostaria de ter um pouco mais de desenvolvimento dele sobre a sua civilização, sobre como é que era. Eu achei que isso ficou faltando. Bem, foi um problema meu. Bem, finalizando aqui. Essa temporada, o final de She-Ra, o final de tudo, é fortes emoções. Pra mim são sempre fortes emoções. Pelo menos pra mim, no último episódio eu tava chorando desde a metade dele. Não que isso seja muito difícil de fazer pra mim. Mas, o geral, cara, que bom que eles trabalharam She-Ra novamente. E que bom que eles trabalharam desta forma. Foi um final pra mim agridoce, não porque tenha sido ruim, mas porque terminou, mas eu gostei da forma que terminou, eu gostei das finalizações, eu não tenho que reclamar disso. Longe disso, foi perfeito, foi perfeito. É um final com várias mensagens de esperança, sentimentos, união, o amor, que o mal não vence, as coisas de sempre. Bem, é pro público infanto-juvenil, obviamente, mas que foi muito bom. Bem, finalizando aqui, eu sou o Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir, estamos sempre aí. Por favor, fale sobre She-Ra, eu quero conversar com alguém sobre. E até depois.